O milagre de Tatiane, quando a fé venceu a encefalite de Rasmussen. Tatiane tinha apenas 27 anos quando os primeiros sintomas apareceram. Começou com pequenas crises de ausência, aqueles momentos em que ela parecia desligar por alguns segundos, olhando para o vazio sem reagir. No início, a família achou que fosse estresse do trabalho. Ela era professora de uma escola municipal em São Paulo e lidava com turmas difíceis. Mas as crises pioraram. Em poucos meses, evoluíram para convulsões violentas, que a deixavam caída no chão, com os músculos contraídos e os olhos revirados. Os médicos suspeitaram de epilepsia, mas os remédios não faziam efeito. Depois de exames e mais exames, veio o diagnóstico que abalou a todos: encefalite de Rasmussen, uma doença rara e degenerativa que causa inflamação crônica em um dos hemisférios do cérebro. Os neurologistas foram claros: não havia cura. Com o tempo, Tatiane perderia a fala, a mobilidade de um lado do corpo e, eventualmente, a capacidade de pensar com clareza. A única opção oferecida foi uma cirurgia radical, a hemisferectomia, remoção de metade do cérebro, que poderia controlar as crises, mas deixaria sequelas permanentes. A notícia foi como um socão no peito de sua mãe, Dona Maria. Meu Deus, o que eu vou fazer? Chorava ela, segurando a Bíblia que ganhara da vizinha anos atrás, mas que raramente abria. Tatiane, embora batizada na infância, havia se afastado da fé. Se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Questionava, entre lágrimas, enquanto as crises se tornavam mais frequentes. Foi então que a irmã de Maria, tia Rosa, uma irmã fiel da congregação cristã no Brasil, veio visitá-las. Ao ver o estado de Tatiane magra, pálida, com o lado esquerdo do corpo já começando a fraquejar, tia Rosa não ofereceu palavras vazias. Simplesmente pegou sua mão e disse: "Vem comigo domingo." Só vem. Maria, desesperada, aceitou. No domingo seguinte, elas entraram na sala de cultos da CCB, um espaço simples, sem altares chamativos ou instrumentos musicais. As paredes brancas, os bancos de madeira enfileirados, as irmãs com vestidos modestos e os irmãos de camisa social, tudo transmitia uma paz que Tatiane não sentia havia meses. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com humildade. Não havia sermões longos nem shows de emoção, apenas a palavra de Deus lida com reverência, hinos cantados à capela, em uníssono, e orações que pareciam subir direto ao céu. Tatiane se sentiu estranha no início. Como essas pessoas podem estar tão calmas, pensou, enquanto uma irmã ao lado cantava com os olhos fechados: "Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora." Mas quando o ancião leu Mateus 17:20, "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará", algo mexeu dentro dela. Será que, dúvida que logo foi abafada pelo ceticismo. No final do culto, tia Rosa levou Tatiane até a frente, onde algumas irmãs se reuniram em círculo. "Vamos orar por você", disse uma delas, colocando a mão em seu ombro. Tatiane sentiu um calor estranho percorrer seu corpo enquanto aquelas mulheres, que nem conhecia, clamavam a Deus com lágrimas nos olhos. "Senhor, toca nesta irmã. Curai-a, por amor de Jesus." A fé delas era tão real que, pela primeira vez, Tatiane permitiu que uma pequena esperança nascesse em seu coração. As semanas seguintes foram de luta. As crises continuavam, mas agora Tatiane ia à igreja 3 vezes por semana. Às vezes, chegava arrastando o lado esquerdo, outras vezes, tremendo depois de uma convulsão. Mas os irmãos nunca a trataram com pena. Ao contrário, a recebiam com sorrisos e palavras de encorajamento. "A fé vem pelo ouvir", dizia o ancião, e Tatiane começou a ouvir. Um domingo, durante a Santa Ceia, enquanto o pão era partido e o cálice passado de mão em mão, Tatiane sentiu algo diferente. Não era uma emoção passageira, mas uma certeza profunda: Deus estava ali. Quando o ancião orou: "Senhor, abençoe este pão e este vinho, símbolos do corpo e do sangue de Cristo, para a cura dos enfermos", ela fechou os olhos e sussurrou: "Eu creio." Naquela noite, Tatiane sonhou com uma luz branca envolvendo seu cérebro. Acordou suando, mas com uma estranha tranquilidade. No dia seguinte, não teve nenhuma crise. Nem no outro. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Os resultados mostravam redução significativa da inflamação. "Isso não é comum", disse o neurologista, coçando a cabeça. "Mas continue o tratamento."
Tatiane sorriu. Ela sabia que não era o tratamento. O milagre não foi instantâneo, mas progressivo. A cada culto, a cada oração, a cada hino cantado com fé, seu corpo respondia. Em 3 meses, os exames não mostravam mais sinais da doença. Os médicos chamaram de a remissão espontânea, um fenômeno raríssimo. Mas Tatiane e os irmãos da CCB sabiam a verdade: Deus havia operado. No dia de seu batismo nas águas, Tatiane entrou no tanque com lágrimas nos olhos. Quando emergiu, sentiu como se tivesse nascido de novo. Não apenas curada, mas perdoada, livre e cheia do Espírito Santo. Naquele momento, entendeu a lição que Deus lhe ensinara: a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, Tatiane serve na igreja. Ajuda a ensinar as crianças, visita os enfermos e, toda vez que dá seu testemunho, repete a mesma frase: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Mas Ele quer mais do que curar nosso corpo, Ele quer nosso coração. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, cultos simples e irmãos que oram com fé, a história de Tatiane se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na congregação cristã no Brasil, onde a humildade abre caminho para os milagres. A vida de Tatiane mudou tanto que até seus vizinhos notaram. Antes, ela mal saía de casa, sempre com medo de que a dor voltasse ou que alguém comentasse sobre sua doença. Mas agora, era impossível não reparar no brilho em seus olhos e na paz que irradiava. Até a doninha do mercadinho da esquina, que antes só trocava um bom dia rápido, um dia perguntou: Moça, o que aconteceu com você? Parece que ganhou na loteria. Tatiane sorriu e respondeu com a simplicidade de quem viveu o impossível: Ganhei coisa melhor, doninha. Ganhei Jesus de volta na minha vida. E foi assim, em conversas de balcão, nas filas do ônibus, até no ponto de táxi, que ela começou a compartilhar sua fé. Não com sermões, mas com a força de quem sabe que foi tirada do fundo do poço. Um dia, enquanto visitava o hospital como parte do grupo de oração da igreja, conheceu o seu Antônio, um senhor de 78 anos com um câncer avançado. Ele estava tão fraco que mal conseguia segurar a mão dela. Moça, reze por mim, mas não para sarar não. Reze para eu não sofrer muito, pediu com voz trêmula. Tatiane sentou-se ao lado da cama, pegou sua mão enrugada e começou a orar. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, foram lágrimas, silêncios e a mesma fé que a havia sustentado no tanque. Na semana seguinte, quando voltou ao hospital, o médico de seu Antônio a parou no corredor. Você é parente daquele senhor da enfermaria 12? Tatiane balançou a cabeça, confusa. Porque os exames dele deram uma melhora inexplicável. Os tumores diminuíram, a dor sumiu. Ele está pedindo por você. Quando entrou no quarto, seu Antônio estava sentado na cama, comendo uma maçã. Deus me deu mais tempo, minha filha. E agora eu sei por quê, para contar que ele ainda opera. Esse foi só o começo. Tatiane viu Deus agir de formas que nem ela mesma imaginava. Uma mãe desesperada com um filho viciado em drogas, que depois de meses de oração no culto da família, viu o jovem entrar na igreja de cabeça baixa, pedindo perdão. Um casal à beira do divórcio que, depois de participarem da corrente de oração das terças-feiras, renovaram suas alianças no mesmo altar onde quase desistiram. Cada história era um lembrete de que os milagres não eram apenas para ela, eram para quem tivesse coragem de crer. Mas nem tudo era fácil. Houve dias em que as dúvidas voltavam, como ondas tentando arrastá-la de volta para o medo. Será que foi só sorte? Será que Deus vai me abandonar de novo? Nesses momentos, ela se ajoelhava no mesmo lugar onde havia chorado anos antes, e o Espírito Santo a lembrava: Filha, você já viu o que eu posso fazer. Confie. E Tatiane confia. Hoje, quando ela sobe ao púlpito para dar seu testemunho, não fala como alguém que conhece Deus só de ouvir falar. Fala como quem foi carregada nos braços dele quando não tinha mais forças para andar. Como quem viu águas se abrirem, não no Mar Vermelho, mas no tanque de uma igreja simples, onde o poder de Deus não depende de holofotes, mas de corações quebrantados. Se você está aqui hoje e acha que seu caso é sem solução, ela diz, olhando nos olhos de cada pessoa, saiba uma coisa: Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. E se ela for do tamanho de um grão de mostarda? Ele faz o impossível.
E enquanto as pessoas se levantam para orar, com lágrimas e esperança, Tatiane sabe que sua história não é só dela. É de cada um que, como ela, um dia entrou arrastando suas dores e saiu dançando com a vitória. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado, são realidades que acontecem toda vez que um coração se rende ao poder do Altíssimo. Naquele mesmo culto, no meio da multidão, estava o seu João, um homem de 62 anos que havia chegado à igreja arrastando os pés e o coração pesado. Há 3 anos, uma dor insuportável nas costas o impedia até de se abaixar para amarrar os sapatos. Médicos haviam dito que era hérnia de disco avançada, que só uma cirurgia de alto risco poderia aliviar seu sofrimento. Mas seu João não tinha dinheiro para o procedimento, e a dor já o havia afastado até do trabalho como pedreiro, sua única fonte de renda. Ele olhava para o tanque de batismo, lembrando das palavras da irmã que acabará de testemunhar. Deus não olha para o tamanho do problema. Seu João fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem. Senhor, se o Senhor curou aquela moça, o Senhor pode me curar também, sussurrou, apertando com força o lenço que a esposa havia colocado em suas mãos, molhado de lágrimas dela também. Quando o pastor chamou os que queriam ser batizados nas águas, seu João sentiu algo dentro dele dizer, vá. Ele se levantou, tremendo não só pela dor, mas pela fé que começava a nascer onde antes só havia desespero. Com a ajuda de 2 irmãos da igreja, desceu os degraus do tanque. A água fria tocou sua pele, e no momento em que foi mergulhado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma corrente elétrica de paz percorreu seu corpo. Quando emergiu, seu João abriu os olhos e, sem pensar, se curvou para frente. Nada. Nenhuma pontada, nenhum espasmo de dor. Ele se endireitou, olhando incrédulo para os irmãos que o seguravam. Glória a Deus, gritou, e sem aviso, agachou-se completamente, tocando o fundo do tanque com as mãos. A igreja explodiu em aplausos e lágrimas. Sua esposa, que assistia tudo do banco, caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando, é milagre, meu Deus, é milagre. Mas a história não parou por aí. Na semana seguinte, seu João voltou à igreja não só para agradecer, mas para trazer seu filho, Rodrigo, um jovem de 23 anos viciado em drogas há 5 anos. A família já havia perdido as esperanças, mas depois de ver o pai curado, Rodrigo aceitou vir, mesmo que fosse só para ver aquela coisa de perto. Ele entrou na igreja de cabeça baixa, com olheiras fundas e as mãos trêmulas, ainda sob efeito das substâncias que havia consumido horas antes. O pastor, ao vê-lo, não fez sermão. Apenas se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filho, Jesus não veio para os que estão bem, mas para os que precisam de médico. Hoje, ele quer te dar uma vida nova. Rodrigo tentou resistir, mas quando os irmãos começaram a orar por ele, algo dentro dele quebrou. Ele caiu no chão, chorando como nunca havia chorado, pedindo perdão a Deus e à família. Naquela noite, Rodrigo entregou sua vida a Jesus. E não foi só uma emoção passageira. Nos meses seguintes, ele se tornou um dos jovens mais dedicados da igreja, ajudando outros dependentes químicos a encontrarem libertação. Sua mãe, que há anos não sorria, agora ia aos cultos com um brilho nos olhos, segurando a Bíblia que o filho lhe presenteou no dia do seu batismo. E assim, como Tatiane, seu João e Rodrigo descobriram que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são prêmios para os perfeitos, mas presentes para os que têm coragem de crer. Porque quando um coração se abre, Deus age. E onde o homem vê fim, ele vê apenas o início de uma história de vitória. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que tem o poder de transformar cinzas em beleza, dor em dança, e desespero em testemunho. E isso, meu irmão, minha irmã, não é lenda. É a realidade de quem se entrega nas mãos do Deus que faz o impossível. No mesmo bairro onde Rodrigo encontrava sua libertação, morava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nos ossos. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem muletas, e que a dor seria sua companheira pelo resto da vida. Seus filhos, já adultos, se alternavam para cuidar dela, mas o desânimo tinha tomado conta da casa. Até que um dia, sua neta, a pequena Larissa, de 9 anos, voltou da escola bíblica dominical na Universal com um recado que mudaria tudo. Vó, a pastora falou que Jesus ainda cura hoje. Ela disse que se a gente acreditar de verdade, ele faz milagre. A menina falou, com os olhos brilhando.
Dona Maria sorriu, mas no fundo, o cansaço falava mais alto. Já havia tentado de tudo, remédios, fisioterapia, até benzeções em outros lugares. Mas a insistência da neta e a fé pura daquela criança foram como uma semente plantada em seu coração. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela orou baixinho, com lágrimas nos olhos. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal. Não aguento mais essa dor. No domingo seguinte, Larissa a convenceu a ir ao culto. Dona Maria entrou na Universal apoiada nas muletas, com o corpo enrijecido pela dor. Mas quando o pastor começou a orar pelos enfermos, algo estranho aconteceu. Ela sentiu um calor percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica suave estivesse desbloqueando cada articulação. Assustada, segurou com força nas muletas, mas a neta, percebendo sua expressão, gritou: Vó, solta! Solta e anda! Com medo, mas impulsionada pela fé da criança, Dona Maria largou as muletas. Primeiro, um passo trêmulo. Depois, outro. E outro. Até que, diante dos olhos incrédulos de todos na igreja, ela começou a caminhar. Não apenas andar, ela correu até o altar, chorando e louvando a Deus. As muletas caíram no chão com um barulho que ecoou como um troféu de vitória. Seus filhos, que estavam no fundo da igreja, correram para abraçá-la. Um deles, deslumbrado, repetia sem parar: Isso não é possível. Isso não é possível. Mas era. E não parou por aí. Na semana seguinte, os médicos que a acompanhavam há anos não encontraram mais sinais da doença em seus exames. O que era tido como irreversível havia desaparecido. Dona Maria, que antes mal conseguia se levantar da cama, agora dançava nos cultos, levava comida para os necessitados do bairro e testificava em cada oportunidade. Jesus não mudou. Ele ainda faz o que fazia há 2000 anos. E assim, como Rodrigo, Dona Maria descobriu que na Universal não há caso perdido, só corações que ainda não se renderam ao poder de Deus. Porque quando a fé encontra a graça, até os ossos secos voltam a viver. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Lucas, viciado em jogos de azar, perdia tudo: a casa, o carro, a dignidade. Sua esposa, grávida do primeiro filho, ameaçava deixá-lo. Foi quando, em um último suspiro de esperança, ele entrou na igreja arrasado, com as mãos vazias e o coração partido. Não tinha mais nada a oferecer, exceto suas lágrimas. Mas Deus não precisa de ofertas grandiosas. Ele só quer um coração quebrantado. E foi ali, entre os bancos da Universal, que Lucas ouviu uma palavra que pareceu dirigida só a ele. Filho, hoje sua vida muda. Ele não sabia como, nem quando. Mas quando saiu do culto, algo dentro dele havia mudado. Uma paz que não fazia sentido, uma certeza que não vinha da lógica. Naquela noite, sonhou com um homem de roupas brancas que lhe estendeu um livro e disse: Pegue. Sua história será diferente agora. No dia seguinte, Lucas acordou com uma determinação que não sentia há anos. Procurou o pastor, entregou-se a Deus e começou a reconstruir sua vida. Em menos de um mês, conseguiu um emprego honesto. Sua esposa, vendo a transformação, decidiu dar mais uma chance ao casamento. E quando seu filho nasceu, Lucas segurou o pequeno nos braços e prometeu: Você nunca verá seu pai como eu era. Só como Deus me fez ser. Hoje, ele é líder de um grupo de apoio a viciados em jogos na igreja, e sua família é um testemunho vivo de que, onde o diabo roubou, Deus restaura em dobro. Porque na Universal, os milagres não são coincidências. São respostas. Respostas para quem não desiste, para quem ousa acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está apenas preparando o cenário para uma virada de mesa. E assim, história após história, vida após vida, o impossível se torna real. Não por mérito humano, mas pela fidelidade daquele que prometeu: Eis que farei coisas novas. E quando Deus fala, até o céu se curva para ver o milagre acontecer. Na mesma igreja onde Lucas encontrou sua libertação, uma jovem chamada Mariana entrava todas as quartas-feiras com o coração apertado e os olhos inchados de chorar. Ela carregava uma dor que parecia não ter cura: a infertilidade. Médicos, exames, tratamentos caríssimos, nada adiantava. Cada mês era uma esperança frustrada, cada negativo no teste uma facada no peito.
Seu marido, Carlos, a abraçava em silêncio, mas ela via a tristeza nos olhos dele também. Até que um dia, depois de mais uma consulta desanimadora, Mariana sentou no banco da Universal e ouviu o pastor dizer: Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela. Às vezes, ele nem fecha a porta, ele só está preparando a festa do lado de dentro. Ela não aguentou. Quebrou em choro, ajoelhou-se ali mesmo e clamou: Senhor, se o Senhor não me der este filho, eu não tenho forças para continuar. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras certas. Foi um grito de alma, daqueles que Deus não ignora. Naquela noite, Mariana sonhou com uma criança de cabelos cacheados correndo em um jardim, rindo. Quando acordou, sentiu uma paz que não fazia sentido, afinal, nada havia mudado. Mas algo dentro dela sabia: Deus tinha ouvido. 3 semanas depois, o atraso. Um teste. 2 linhas. Depois mais um. E outro. Mariana tremia tanto que Carlos teve que segurar o papelzinho para ela. Positivo, ele sussurrou, e os dois caíram de joelhos ali mesmo, no banheiro, chorando e rindo ao mesmo tempo. O médico confirmou: após anos de tentativas, ela estava grávida. De gêmeos. Hoje, Pedro e Isabela têm 5 anos. São aqueles crianças que enchem a igreja de risada, que correm pelos corredores enquanto a mãe, com os olhos brilhando, conta para todo mundo. Eles são a prova de que Deus não só ouve, como faz mais do que a gente pede. Carlos, que antes mal falava de fé, hoje é diácono e ajuda a organizar as campanhas de cura. Eu vi a minha mulher se desmanchar em lágrimas e não sabia como ajudar. Até entender que o milagre não estava nas mãos dos médicos, mas nas mãos dele, diz, apontando para o céu. E assim, como Lucas, Mariana descobriu que na Universal não se trata só de receber o milagre, trata-se de se tornar parte dele. Porque quando Deus age, ele não só transforma a história da pessoa, como a usa para transformar a de outros. Hoje, Mariana lidera um grupo de apoio a casais que lutam contra a infertilidade. Eu olho nos olhos delas e digo: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Só não desista no quase ou ponto. Porque o anquasia é a especialidade do inimigo. Mas o agora é a assinatura de Deus. E a cada testemunho, a cada vida restaurada, fica claro: os milagres não são para alguns escolhidos. São para quem crê que, mesmo quando a lógica diz a não, a fé responde: ainda não viu nada. Porque na Universal, o impossível não é um limite, é só o ponto de partida para Deus mostrar do que Ele é capaz. O milagre completo. 3 anos depois daquela oração desesperada, Mariana segurou pela primeira vez o exame que confirmava: positivo. Não uma, mas 2 vidas pulsavam dentro dela, gêmeos, como um símbolo de que Deus não só restaurava, mas multiplicava a bênção. Lucas, com lágrimas nos olhos, beijou sua barriga e sussurrou: Ele não só ouviu, Ele cedeu. O parto foi um clamor de gratidão. Quando as enfermeiras colocaram Gabriel e Isabel nos braços deles, Mariana entendeu: o milagre não era só os filhos, mas a pessoa em que ela se tornará. A mulher que antes se escondia na dor agora abraçava estranhos no grupo de apoio, compartilhando não apenas sua vitória, mas a certeza de que Deus escreve além do não humano. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são coincidências com timing perfeito. Mas Mariana sabe: coincidência não enxuga lágrimas nem renova esperanças. O que ela viveu foi um Deus que escolheu o seu agora para provar que, quando a fé persiste, até o silêncio se torna profecia. O anquase em que o inimigo usou para roubar sua paz foi o mesmo lugar onde Deus plantou a semente do duplo milagre. A lição. Deus não precisa de condições ideais para agir, Ele precisa de corações disponíveis. O impossível não é um muro, mas um convite para ver a glória dele se manifestar através de você. Mariana aprendeu que ser parte do milagre é mais do que receber, é estender a mão para quem ainda está no anquase e dizer, com cicatrizes que viraram testemunho: segura minha fé. O seu agora está chegando. E assim, na Universal, a história dela se tornou um farol: os milagres não terminam em nós. Eles começam.